Antes de eu começar a contar o que aconteceu comigo, eu preciso dizer uma coisa rápida. Eu achei esse canal faz pouco tempo. Estava numa parada de caminhão, numa madrugada dessas, esperando a chuva passar, e fiquei ouvindo as histórias daqui no fone. Não consegui dormir depois, mas ao mesmo tempo senti um alívio enorme, porque eu percebi que existia um lugar onde eu podia contar o que eu vivi, sem as pessoas acharem que eu fui à loucura ou que eu estava bêbado na estrada. Então, se você estiver curtindo esse canal, se inscreve e deixa o like. Não é por mim, é porque a pessoa que mantém isso aqui dá um espaço para quem viveu coisas que o mundo normal não aceita. E isso vale muito. Agora, vou contar o que aconteceu comigo, e eu juro por tudo que é sagrado para mim, pela minha mãe que já se foi, pelo caminhão que me sustentou por 15 anos, que cada palavra que eu vou dizer é verdade. Tudo começou com o rádio, e tudo começou às 3h17 da manhã. Meu nome é Rogério Alves Mendonça. Tenho 42 anos, e desde os 26 eu vivo dentro de uma cabine de caminhão. Não é exagero. É literal. Quem não conhece a vida de caminhoneiro acha que é romantismo, sabe? Acha que é liberdade, horizonte aberto, aventura. E é, às vezes. Tem dias que o sol nasce na frente do caminhão de um jeito que parece que o mundo foi feito só para você ver aquilo. Tem trechos de serra que te deixam pequeno de um jeito bom. Aquele tipo de pequeno que te lembra que você existe, que você é real. Mas quem vive mesmo sabe que a maior parte do tempo é silêncio. É rodovia reta que não acaba. É café ruim às 2 da manhã num posto com 2 funcionários sonolentos. É o rádio PX cheio de estática e de vozes que você já conhece de cor. O Zé do Sul, o Pardal, o Baiano, e às vezes você fica mais íntimo da voz desses homens do que de qualquer pessoa da sua família. Você aprende a não pensar demais. A estrada tem um jeito de apagar o tempo. Você entra em transe. Quilômetro entra, quilômetro sai, e de repente você não sabe mais se faz 2 ou 4 horas que você está dirigindo. O motor faz um som que é quase um canto. Os pneus na asfalto fazem um barulho ritmado que vai te hipnotizando devagar. Eu conheço isso. Sempre conheci. Nunca me assustei com a madrugada, nunca tive medo do escuro da estrada, até aquela noite. A viagem era uma entrega comum, não tinha nada de especial. Carga de eletrodomésticos saindo de Contagem, em Minas Gerais, com destino a uma distribuidora em Vitória da Conquista, na Bahia. Rota que eu já tinha feito umas 12, 15 vezes. Sabia cada trecho de cor. Sabia onde ficavam os radares, onde a pista estreitava, onde a serra exigia mais atenção no freio. Era uma sexta-feira, 18 de março. O calor do dia ainda estava guardado no asfalto quando eu saí de Contagem às 21 horas, mais ou menos. Caminhão cheio, tanque cheio, 2 termoses de café, uma sacola com pão, mortadela, e aquelas bolachas salgadas que não prestam, mas que você come de tanto que não tem outra coisa. O caminhão era meu. Um Scania de 2014, cabine leito, cor branca que já estava mais para cinza de tanto sol. Eu chamava ele de Leão. Não sei porquê. Desde o começo foi o Leão. Tem caminhoneiro que bota nome de mulher no caminhão. Eu botei nome de animal. Não precisava de mimos, precisava de força. Os primeiros 200 quilômetros foram normais demais. Saí pela BR-381, peguei a BR-116 lá em cima, desci em direção ao sul de Minas. Chuva fina no trecho de Três Corações, aquela chuva que não é forte, mas que deixa a pista traiçoeira, que faz a visibilidade encolher. Redução de velocidade, atenção nos freios. Rotina. No rádio PX, umas conversas esparsas. O Pardal, que eu conhecia de outras viagens, reclamando de um radar novo instalado num trecho que ele achava que estava absurdo. Um caminhoneiro que eu não conhecia perguntando sobre o posto de Poções. O silêncio depois, aquele silêncio que cobre tudo quando você passa por um trecho sem sinal e as vozes somem uma a uma. Eu fui colocando um CD velho.
Pagode dos anos 90, coisa da minha época. A voz do Zeca Pagodinho enchendo a cabine, aquele tipo de música que não pede nada de você, que só toca e deixa você seguir. Parei em Poções por volta de meia-noite. Posto bem iluminado, banheiro limpo por milagre, café passado fazia uns 40 minutos. Aceitável. Conversei com um caminhoneiro de Feira de Santana que estava indo para o mesmo lado. Homem de uns 50 anos, boa cara. A gente ficou uns 15 minutos conversando sobre a pista, sobre o tempo, sobre o preço do combustível que não parava de subir. Depois a gente se despediu como caminhoneiro se despede, um aceno de cabeça, uma subida de janela e cada um seguiu o seu. E foi ali, depois de Poções, que a estrada começou a ficar mais vazia. Não é incomum. À meia-noite e pouco, no interior da Bahia, numa rodovia que não é das principais, o movimento cai muito. Você encontra um caminhão a cada 10, 15 quilômetros, carro de passeio, menos ainda. De vez em quando, uma moto, que você passa voando e some no retrovisor como se nunca tivesse existido. Eu me lembro de olhar para o relógio do painel quando passei por uma placa indicando uma cidade pequena, que nem me lembro o nome. Era 1h42 da manhã. Ainda faltavam umas 4 horas de viagem. Eu acelerei levemente o leão. E o mundo foi se fechando ao meu redor. Tem uma coisa que as pessoas que não são da estrada nunca vão entender de verdade. Madrugada em rodovia de interior não é simplesmente noite. É outra coisa. É um estado diferente do mundo. De dia, mesmo numa estrada vazia, você sente que existe algo além da rodovia. As fazendas, os gados, os telhados que aparecem entre as árvores, as pessoas que estão acordadas em algum lugar. A vida ao redor está presente, mesmo que você não veja. De madrugada, depois de uma certa hora, isso some. É como se o mundo acabasse na beira da pista. Como se o que está além do acostamento não existisse mais. Como se você estivesse num túnel e o túnel não tivesse paredes visíveis, só escuridão. Os faróis do leão eram fortes, alcançavam bem, mas a estrada era uma língua negra que ia até onde a luz chegava. E depois, de onde a luz chegava, não havia nada. Só o nada. Não me assustava. Nunca me assustou. Mas naquela madrugada, lembro que comecei a sentir uma coisa que na época eu racionalizei como cansaço. Uma leveza estranha na nuca, como se a cabeça tivesse mais pesada do que devia, como se alguém tivesse colocado uma mão leve na minha nuca e ficado ali, só segurando, sem apertar. Abri o vidro da janela. O ar entrou quente e úmido. Cheiro de capim molhado, de terra vermelha, de borracha quente, cheiro de estrada. Cheiro que eu conheço como conheço o cheiro da minha própria mão. Fechei a janela de volta. Coloquei outra fita. Não, mentira. Coloquei o rádio AM. De madrugada, em estrada de interior, o rádio AM às vezes pega umas estações de outros estados, às vezes do exterior, e tem algo hipnótico nisso. Uma voz em espanhol falando sobre não sei o quê. Um evangélico pregando com voz de trovão. Uma música sertaneja antiga que você nunca ouviu, mas que parece que sempre conheceu. Aquela madrugada, o rádio AM estava pegando uma estação que tocava forró velho. Luiz Gonzaga ou alguém da mesma geração. O som chegava cheio de estática, subia e descia conforme o sinal oscilava. Toquei no dial do rádio PX, que estava no canal 9, o canal de emergência que a gente usa também para conversa geral. Estática, silêncio, estática, ninguém, normal. Voltei o foco para a estrada. Lembro que havia uma reta longa naquele trecho. Longa de verdade. Aquele tipo de reta que faz você pensar que a terra é plana mesmo, porque você enxerga até o horizonte e não tem curva nenhuma, só asfalto e sombras dos lados. Os olhos cansam nesse tipo de reta. Você começa a ver coisas que não estão lá. Sombras que parecem animais na beira da pista. Formas que parecem pessoas e que são postes ou árvores tortas. Eu pisquei forte algumas vezes.
Bebi um gole de café do termos. E foi aí que percebi que o rádio PX tinha mudado de canal sozinho. Parei o pensamento. Olhei para o display do rádio, estava no canal 14. Eu não tinha tocado nele, tenho certeza absoluta que não tinha tocado. As mãos estavam no volante, eu estava prestando atenção na reta. Não tinha encostado no painel, mas o display dizia 14. Pensei em interferência. Às vezes, em alguns trechos, o sinal de outros aparelhos pode interferir no canal do rádio PX, mas isso não muda o canal no display. Isso cria ruído no canal em que você está. Mudar de canal requer pressionar o botão. Olhei para o botão. O botão não parecia diferente. Voltei para o canal 9 manualmente. Estática, silêncio. Continuei dirigindo. Eram 2:08 da manhã. Vou ser honesto. Quando o rádio mudou de canal sozinho, a primeira coisa que fiz foi classificar como defeito do equipamento e seguir em frente. Sou um homem prático. 15 anos na estrada ensinam isso. Você não pode entrar em pânico com todo o barulho estranho que o caminhão faz, com toda a luz que pisca um segundo a mais, com todo o solavanco que o asfalto dá. Se você parar para investigar cada anomalia, você nunca chega em lugar nenhum. Então eu classifiquei, arquivei e foquei na estrada. Passou um caminhão no sentido contrário. Buzinou uma vez, aquela buzinada de reconhecimento que a gente dá um para o outro na madrugada. Estou aqui, você está aí, a estrada não está vazia. Dei uma buzinada de volta. Olhei para o retrovisor e vi as luzes traseiras dele sumindo na curva. Fiquei sozinho de novo. O forró no AM ainda tocava, mais fraco agora, mais estática, como se a estação estivesse se afastando. E então o rádio PX estralou. Não foi uma estática normal. Foi um estalo único, limpo, como quando alguém aperta o PTT, o botão de transmissão, e espera um segundo antes de falar. Eu conheço esse som, conheço muito bem. E depois do estalo, houve uma pausa. E uma voz disse: "Rogério, eu engoli em seco, só o meu nome, nada mais." A voz era masculina, média. Não era uma voz que eu reconhecia imediatamente. Não era o Pardal. Não era o Zé do Sul, não era o caminhoneiro de Feira de Santana do posto de Poções. Era uma voz que eu não consigo descrever melhor do que isso. Parecia familiar, de um jeito que eu não sabia explicar, como quando você sonha com alguém e acorda sabendo que conhecia essa pessoa no sonho, mas não consegue identificar quem era. Apertei o PTT. "Oi, quem tá chamando? Aqui é o Rogério, tô no canal 9, pode falar." Estática. Silêncio. "Alguém chamou no 9? Pode falar." Nada. Soltei o PTT e fiquei esperando. Uns 3, 4 minutos de silêncio. Pensei, outro caminhoneiro que pegou meu nome numa conversa antiga e resolveu pregar uma peça. Acontece. Tem gente que acha isso engraçado. Você pega um nome numa transmissão anterior e fica chamando a pessoa para ver a reação. Balancei a cabeça, meio irritado, e continuei dirigindo. Eram 2:31 da manhã. O segundo chamado veio 40 minutos depois. Eu estava num trecho de subida leve, reduzindo a marcha, o leão ronronando mais alto quando trabalha na elevação. Tinha saído do AM e colocado uma playlist no celular, conectado no som via Bluetooth. Uma coisa mais calma, música instrumental, aquele tipo de coisa que ocupa o fundo do silêncio sem exigir atenção. O rádio PX estralou de novo, esse mesmo estalo limpo. E a voz: "Rogério, você tá ouvindo?" Desta vez eu senti alguma coisa diferente. Não era o mesmo timbre de uma chamada normal. Havia um eco mínimo, quase imperceptível. E havia, como eu posso descrever, havia uma qualidade estranha na voz. Como se a pessoa estivesse falando de dentro de um espaço muito fechado. Ou de muito longe. "Tô ouvindo, sim. Quem é você? Que canal você tá?" Estática. "Fala comigo. Quem é?" Silêncio. Então, antes que eu largasse o PTT, a voz disse uma coisa que me fez tirar o pé do acelerador sem querer. "Cuidado com o trecho depois da pedreira." E sumiu. Pura estática.
Fiquei olhando para o rádio como se ele fosse me dar uma resposta por conta própria. Trecho depois da pedreira. Eu sabia que havia uma pedreira naquela rodovia. Lembrava vagamente de ter passado por ela em viagens anteriores. Uma operação de mineração de médio porte, daquelas que ficam visíveis da estrada. Uns barracões, umas máquinas, um trecho de terra vermelha no meio do verde da vegetação. Por que alguém avisaria sobre aquele trecho? Mais importante, como aquela pessoa sabia onde eu estava? Comecei a racionalizar de novo. Talvez a pessoa soubesse que eu estava nessa rota. Talvez fosse alguém da empresa, ou um colega que sabia que eu tinha saído de Contagem naquele dia e estava me avisando sobre um buraco, um animal na pista, alguma coisa assim. Isso acontece. Caminhoneiros se avisam. Mas ninguém tinha me chamado pelo nome no rádio com aquele timbre. Ninguém que eu conhecesse tinha aquela voz. Reduzia a velocidade mesmo assim. Passei pelo trecho depois da pedreira com atenção redobrada. Não havia nada. Asfalto limpo. Pista boa. Nenhum buraco visível, nenhum animal, nenhum obstáculo. Respirei. Só alguém pregando uma peça. Alguém que sabia meu nome e sabia minha rota. Podia ser qualquer pessoa. A comunicação por rádio PX não é criptografada. Qualquer um com um aparelho pode ouvir e pode falar. Me convenci disso. E continuei. Eram 3:03 da manhã. Tem um fenômeno que os caminhoneiros mais velhos chamam de sono da pedreira. Não é o mesmo que cochilo ao volante. Esse todo mundo conhece, é perigoso. É quando o corpo simplesmente desliga e você perde a consciência por segundos ou minutos. O sono da pedreira é mais sutil. É quando a monotonia da estrada te coloca num estado intermediário. Você está acordado, seus olhos estão abertos, você está controlando o caminhão, mas sua mente foi embora. Você está dirigindo no piloto automático e seu pensamento foi para outro lugar completamente. Acontece mais entre 2 e 4 da manhã. O corpo humano tem uma queda natural na temperatura e no ritmo nessa janela. Não importa quanto café você tomou. Não importa quantos anos de estrada você tem. Esse horário é traiçoeiro. Eu estava no sono da pedreira naquele momento. Não me lembro de quanto tempo eu fiquei assim. Pode ter sido 5 minutos. Pode ter sido 20. A estrada continuava, o leão continuava, e minha mente estava em outro lugar. Num lugar sem imagens claras. Num lugar que era quase sonho, mas não era. O que me tirou do estado foi o rádio. Não foi um estalo desta vez. Foi um som diferente. Um chiado progressivo, como o som de um aparelho de televisão antigo sendo ligado. Aquele ruído branco que aumenta antes da imagem aparecer. Um chiado que subiu de volume devagar, devagar, até me fazer piscar e olhar para o display. O display não mostrava o canal 9, não mostrava nenhum canal. Mostrava apenas 2 traços onde o número deveria estar, como quando um aparelho está reiniciando ou perdendo a configuração. E então o chiado parou. E o rádio, com uma clareza cristalina, sem estática, sem eco, sem nenhum ruído de fundo, disse: Rogério. Olhei para o relógio do painel. 3:17. Aquela voz, mas diferente agora, mais próxima. Como se a pessoa não estivesse usando um rádio PX, como se estivesse na cabine do meu lado. Engoli a saliva, senti a garganta seca. Quem é você? Eu perguntei, e minha voz saiu mais rouca do que eu esperava. A voz respondeu: Você sabe quem eu sou. Eu não soube. Juro que não soube. Não, não sei. Fala quem é você. Silêncio por uns 2 segundos. Depois, você passou por aqui antes. Passei onde? Nessa estrada. Todo mundo passa por essa estrada. Não do jeito que você passou. Eu parei de falar, porque tinha alguma coisa no tom da voz que me fez engolir o que eu ia dizer em seguida. Uma qualidade. Não era ameaça. Não era agressividade. Era como quando alguém fala uma verdade que você não quer ouvir. Uma calma pesada. O que você quer? Perguntei. Só que você preste atenção. Atenção em quê? Mas a voz não respondeu mais. O chiado voltou, subiu e depois se apagou.
E o rádio ficou em silêncio absoluto. Não estática, não o ruído branco normal de canal aberto. Silêncio de aparelho desligado. Olhei para o botão de power. O rádio estava ligado. O display mostrava o canal 9. Mas não havia nenhum som saindo dele, como se o canal inteiro tivesse sido silenciado. Passei os próximos quilômetros em silêncio, não no sentido metafórico, no sentido literal. Desliguei a música no celular. Não toquei no rádio. Dirigi em silêncio total, com o som do motor e o asfalto e o ar na janela semi-aberta. Tentei organizar o que estava acontecendo. Opção 1. Alguém com aparelho de rádio, talvez na beira da estrada, talvez num veículo que eu não tinha visto, estava me pregando uma peça. Essa era a explicação mais racional. A qualidade do som, aquela clareza cristalina, poderia ser de um aparelho mais potente que o meu. Opção 2. Eu estava mais cansado do que achava e minha mente estava criando coisas. Alucinações auditivas por privação de sono são documentadas. Mas eu não tinha dormido tão mal assim. Tinha dormido razoavelmente bem no dia anterior. Opção 3. Aquela que eu não queria nem formular direito dentro da cabeça. Fiquei com a opção 1. Alguém me pregando uma peça. Mas uma coisa ficou na minha cabeça que eu não conseguia encaixar em nenhuma das opções. Você passou por aqui antes, não do jeito que você passou. O que isso significava? Encontrei um posto de gasolina aberto por volta de 3h45 da manhã. Não era um posto grande. Era daqueles menores, de beira de estrada, com 2 postos de combustível, um banheiro e uma loja com as luzes fluorescentes que acendem, mas não iluminam direito, que deixam tudo com aquela tonalidade azulada de velório. Parei mais pela necessidade de sair do caminhão do que pela gasolina. O tanque ainda estava pela metade. Desci, estiquei as pernas. Fui ao banheiro, lavei o rosto com água fria. O atendente era um rapaz de uns 18 anos que parecia estar naquele turno há muitas horas demais. Me olhou com os olhos fundos de quem não dormiu e não vai dormir. Café? Eu perguntei. Tem sim, mas é do pote. Tá ótimo. Café do pote, daquele solúvel, com água quente de galão. Aquele tipo de café que não presta em nenhuma outra circunstância, mas que em posto de estrada às 4 da manhã tem um sabor que parece necessário. Sentei numa cadeira de plástico perto do balcão. O rapaz me olhou. O senhor veio de onde? Minas. Vai para onde? Vitória da Conquista. Ele assentiu. Ficou em silêncio por um momento. Tá passando pelo trecho do quilômetro 1314? Algo me alertou. Vou passar sim. Por quê? Ele fez uma expressão. Não de medo exatamente. De algo mais parecido com desconforto. É que tem uns relatos, sabe? De caminhoneiros que param aqui. Dizem que o rádio fica estranho naquele trecho. Muita gente fala. Eu senti o café esquentar minhas mãos em volta do copo. Que tipo de coisa? O rapaz coçou a nuca. Voz estranha, falando coisas, chamando pelo nome. Pausei. Você ouviu isso de quantas pessoas? 3, 4. Ao longo do tempo, sabe? A gente que trabalha nesse turno acaba ouvindo as histórias. Ele deu um sorriso desconfortável. Provavelmente é interferência de alguma torre, né? Aqui tem umas antigas que o governo não tirou ainda. Provavelmente, eu disse. Mas não acreditei nisso enquanto dizia. Tomei o café, paguei. Agradeci. E quando eu estava subindo de volta para o Leão, o rapaz falou uma última coisa. Senhor, ele hesitou. Se o rádio falar alguma coisa para o senhor naquele trecho, não responda. Olhei para ele. Ele me olhou de volta e não explicou mais nada. Saí do posto com aquelas palavras na cabeça. Não responda. Mas eu já tinha respondido. 3 vezes. Fui dirigindo com mais atenção para o painel. O relógio, a velocidade, o indicador de temperatura do motor. Tudo normal. O rádio PX continuava silencioso. Passou um caminhão no sentido contrário, buzinou, eu buzinei de volta. A presença fugaz de outro ser humano e depois a solidão de volta. Quando o mostrador de quilômetros mostrou que eu estava se aproximando da faixa do quilômetro 314, eu desacelerei levemente.
Não havia nada de especial naquele trecho visualmente. Estrada normal, vegetação de cerrado nos lados, mais aberta do que a caatinga que viria mais à frente. Algumas árvores tortas, a silhueta delas recortada contra o céu de madrugada que estava levemente mais claro no horizonte. Mas não muito. A lua estava alta, mas fina, dando apenas uma claridade fantasmal que tornava as sombras mais densas em vez de menos. Passei pelo quilômetro 314, sem incidentes. 314, 315, 316, respirei. E então o rádio acendeu o display sozinho. Não era o canal 9, era o canal 0. Canal 0 não existe em rádio PX convencional. Os canais vão de 1 a 40. Não existe canal 0. Mas o display mostrava 0. E antes que eu pudesse reagir, o rádio falou. Não a voz de antes. Uma voz diferente. Uma voz que eu reconheci. Era a voz do Tonho. Preciso parar aqui e explicar quem era o Tonho. Antônio Carlos Ferreira, Tonho para todo mundo, foi meu parceiro de estrada por quase 4 anos. Não éramos da mesma empresa, mas cruzávamos muitas rotas parecidas e ao longo do tempo viramos amigos. Amigos de rádio PX, que é um tipo específico de amizade que quem não viveu não entende. Você pode não saber o sobrenome de um homem, não saber o endereço da casa dele, não ter foto dele no celular, mas você passa horas e horas conversando pelo rádio durante as madrugadas e acaba sabendo quem ele é de um jeito profundo. Sabe do tom da voz dele quando ele está com sono, sabe quando ele está com problema em casa pelo jeito que ele fala mais curto, sabe quando ele está bem porque ele começa a cantarolar junto com o rádio. Tonho morreu há 5 anos, acidente de caminhão, BR-116, trecho sul, chuva forte, pista molhada, um momento de distração ou sonolência. Nunca ficou claro. O caminhão saiu da pista numa curva e bateu de frente com um barranco. Ele morreu no local. Eu soube 2 dias depois, por outro caminhoneiro que havia sido informado. Lembro que parei no acostamento e fiquei sentado dentro do Leão por quase 1 hora, sem conseguir fazer nada. Tonho não tinha família próxima. Um irmão distante, em algum lugar do Nordeste. Ninguém que fosse chorar muito por ele. A estrada foi o luto dele, e a estrada foi rápida nisso. Uns dias depois, as pessoas já não falavam mais dele no rádio, mas eu me lembrava da voz dele. E era aquela voz que o rádio estava reproduzindo agora. Rogério, você está me ouvindo? Era o Tonho. Timbre, cadência, o sotaque levemente nordestino. Era ele. Minha mão no volante ficou branca de tanto apertar. Quem é você? Minha voz saiu como um sussurro. Você sabe quem eu sou, Rogério. Tonho está morto. Eu sei. Pausa. Então quem está falando? Alguém que precisa que você preste atenção. Preste atenção em quê? Na quilometragem. Olha a quilometragem do Leão. Olhei para o odômetro. Os números giravam normalmente. Quilômetro a quilômetro, como sempre. O que tem a quilometragem? Você vai chegar num número que você conhece. Qual número? Mas o rádio estralou e ficou mudo. O display voltou a mostrar o canal 9. Estática normal. Tenho que ser honesto sobre uma coisa. Quando o rádio falou com a voz do Tonho, minha primeira reação não foi pavor. Foi uma raiva fria, porque se era alguém pregando uma peça, e uma parte de mim ainda acreditava nisso, então aquela pessoa havia pesquisado a minha vida. Havia descoberto o nome de um amigo morto. Havia aprendido a imitar a voz dele com precisão suficiente para me fazer reconhecer. Isso não é uma peça engraçada. Isso é crueldade. Mas a raiva não durou muito, porque começou a surgir no lugar dela algo mais difícil de nomear. Uma memória. Eu tentei não deixar vir à tona, mas às 4 da manhã, numa estrada escura do interior da Bahia, com aquela voz ainda ecoando dentro da cabine, não havia muita coisa que eu pudesse fazer. A memória era de uma noite, uns 7 anos atrás. Eu estava nessa mesma rota, ou muito parecida. Tinha bebido. Não vou mentir, tinha bebido num posto, umas cervejas com um grupo de caminhoneiros, mais do que devia. Na época eu tinha um problema com isso.
Não era alcoolismo declarado. Era o tipo de coisa que você chama de bebo socialmente, até o dia que você percebe que está bebendo sozinho também. Aquela noite, eu tinha bebido mais do que a dose social. E eu tinha dirigido assim mesmo. Lembro vagamente, e esse vagamente é a parte que me envergonha, de um trecho da estrada em que eu não estava completamente presente. Em que eu estava num estado parecido com aquele sono da pedreira que descrevi, mas não por cansaço, por álcool. Nada aconteceu, ou pelo menos é o que eu sempre me disse. Mas há uma lacuna naquela noite que eu nunca consegui preencher por completo. Um trecho de uns 40 minutos que eu não me lembro com clareza. Eu sei que passei por um trecho de serra. Sei que havia chuva. E sei que quando minha cabeça clareou completamente, eu estava bem mais à frente na estrada do que eu esperava. E havia uma sensação pesada no estômago que não era só o efeito do álcool. Nunca investiguei o que havia naquela lacuna. Tinha medo do que poderia encontrar. Depois disso, parei de beber antes de dirigir. Parei completamente, na verdade, aos poucos. Com muita dificuldade, mas parei. Mas a lacuna ficou. Uma janela fechada que eu escolhi não abrir. Olhei para o odômetro, os números giravam. Você vai chegar num número que você conhece. Que número seria esse? Eram 4h23 da manhã, quando o rádio falou pela última vez naquela etapa. Estava quieto há mais de meia hora, quando estralou de novo. Desta vez não havia voz imediatamente. Havia um som de fundo que levou alguns segundos para eu identificar. Era chuva. O som de chuva forte, o tipo que bate no metal da cabine, o tipo que você ouve em enchente ou em temporal de verão. E embaixo da chuva, longe mas presente, o som de um motor em dificuldade, aquele gemido alto e forçado de um caminhão que está lutando contra algo, uma subida muito íngreme ou tentando frear numa descida, e uma voz, não adiantes, uma voz que eu quase não consigo descrever porque ela estava distorcida pelo rádio e pelo som da chuva, mas que tinha nela uma qualidade de medo que era humana demais. Aquela voz dizia: freio, freio, freio não segura. E depois um som. Um som que não quero descrever em detalhes, mas que era o tipo de som que um objeto muito pesado faz quando para de repente de uma forma que não deveria. E silêncio. E o rádio voltou à estática normal. Eu tinha encostado no acostamento sem perceber. O leão estava parado, motor ligado, faróis na estrada vazia à minha frente. Meus pés estavam no freio e na embreagem instintivamente. Fiquei assim por um tempo que não soube medir. E então peguei o celular e comecei a pesquisar. Acidentes. BR-116. Trecho Bahia. Caminhão. Data aproximada. Eu estava tentando calcular quando havia sido aquela noite de 7 anos atrás. Os resultados não foram difíceis de encontrar. Havia uma reportagem pequena de um jornal regional digital, datada de 7 anos e 2 meses atrás. Caminhão perde freio em descida e tomba na BR-116. Uma pessoa ferida. Uma pessoa ferida. Não morta. Ferida. Li o artigo com as mãos levemente tremendo. O acidente havia ocorrido naquele exato trecho de serra que eu lembrava vagamente. Pista molhada, chuva forte. O caminhão envolvido era de outro caminhoneiro, não o meu. A pessoa ferida era o motorista, que havia sido levado para um hospital de cidade pequena próxima e sobrevivido. Não tinha conexão direta comigo, mas tinha uma coisa no artigo que me fez ficar parado olhando para a tela por um tempo longo. Uma testemunha citada no artigo, um caminhoneiro que estava no trecho na mesma noite, havia declarado que havia outro veículo grande no trecho antes do acidente. Um caminhão que havia passado em alta velocidade antes da chuva piorar. Esse veículo nunca tinha sido identificado. O caminhão havia sumido da cena antes do socorro chegar. Fechei o celular. Olhei pela janela. A estrada estava vazia. O vento movia levemente o capim do acostamento. Será que era eu? Aquela noite, naquele estado, havia um acidente acontecendo e eu passei sem parar.
Ou o outro caminhão mencionado era outra pessoa, sem nenhuma relação comigo? Eu não sabia. E essa incerteza, essa impossibilidade de fechar aquela janela de vez, era pior do que qualquer coisa que o rádio poderia me dizer. Coloquei o leão para andar de novo. Eram quase 5 da manhã. O horizonte à minha frente estava começando a mudar de cor. Aquele azul escuro virando um roxo sujo que antecede o cinza, que antecede o rosa, que antecede o sol. Madrugada chegando ao fim. Com a claridade que começava a surgir, minha mente começou a se normalizar um pouco. As explicações racionais voltaram mais fortes. O cansaço distorce a percepção. O rádio velho pode captar transmissões antigas, tecnicamente improvável, mas a mente cansada aceita isso. O rapaz do posto estava me assustando com história de caminhoneiro. Tudo tem explicação. Mas então comecei a perceber uma coisa. Estava demorando mais do que devia. Eu conhecia essa rota. Eu sabia quanto tempo levava cada trecho. E eu estava há mais tempo do que o esperado sem ver as cidades que deveriam aparecer. Olhei para o GPS no celular. O GPS estava se comportando de forma estranha. O ponto azul que representa minha posição estava se movendo. Eu podia ver que estava se movendo porque eu estava claramente em movimento, sentindo o caminhão andar, vendo a estrada passar. Mas o mapa ao redor do ponto parecia repetitivo. Os nomes das localidades que iam passando ao lado do ponto eram os mesmos. A mesma cidade pequena aparecendo no mapa, passando e depois aparecendo de novo mais à frente. Parei num acostamento e olhei para o GPS com mais atenção. O app fechou sozinho. Tentei abrir de novo. Abriu normalmente, buscou sinal, me posicionou no mapa. Eu estava nos arredores de uma cidade que eu reconhecia, mas estava atrás dela. Estava em quilômetros que eu havia passado antes, a não ser que o GPS estivesse errado. Eu estava mais atrás do que deveria estar depois de quase 1 hora de viagem. Mas eu tinha andado. Tinha certeza que tinha andado. Tinha visto a estrada passar. Tinha sentido o caminhão se mover, as marchas mudando, as curvas. Não era possível que eu estivesse onde o GPS dizia. Saí do caminhão. Fiquei de pé no acostamento por alguns momentos olhando ao redor. Estrada de 2 sentidos. Vegetação nas margens. Céu roxo azulado antes do amanhecer. Uma placa de distância uns 200 metros à frente. Andei até a placa. A placa indicava distâncias para cidades que eu reconhecia. E as distâncias eram as mesmas, ou quase as mesmas, que tinham sido marcadas numa placa que eu havia passado quase 2 horas antes. Fiquei olhando para a placa por um tempo. Era possível que eu tivesse virado sem perceber? Impossível. Eu teria notado, teria visto a manobra, teria sentido o volante. Era possível que eu tivesse dormido ao volante e o leão tivesse parado? Sim, isso era possível, e isso era aterrorizante por outros motivos. Mas se eu tivesse dormido, como o caminhão estava parado no acostamento e não em algum lugar pior? Voltei para o leão. Sentei. O rádio estava em silêncio. Olhei para o odômetro. E quando vi os números, senti alguma coisa gelada começar na base da espinha e subir. O odômetro mostrava uma quilometragem que era impossível. Era menor do que a quilometragem que eu havia notado antes de parar no acostamento. O odômetro havia regredido. Odômetros não regridem. Eu quero ser muito claro sobre o que aconteceu em seguida. Não desmaiei. Não entrei em pânico. Sou um homem que passou 15 anos resolvendo problemas sozinho na estrada. E o instinto de sobrevivência é mais forte do que o medo. Mas eu sabia que algo estava muito errado. Coloquei o leão em movimento e prestei atenção em cada detalhe da estrada. Cada placa, cada marca no asfalto, cada entrada de fazenda. Memorizando, verificando. E o que vi me confirmou o que o odômetro dizia. Eu reconhecia aquele trecho. Era o mesmo trecho que eu havia passado mais de 1 hora antes. A mesma placa torta, num cerca de arame.
A mesma samambaia gigante crescendo numa pedra no acostamento direito. A mesma erosão na beira do asfalto, formando um padrão que parecia um rosto se você olhasse de certo ângulo. Eu me lembrava de ter pensado isso antes. Eu estava passando pelo mesmo lugar, pela segunda vez, ou talvez pela terceira. Não havia explicação racional para isso que eu conseguisse formular. Continuei dirigindo. Chegou a placa do quilômetro 314. Claro, era inevitável. E o rádio estralou. Canal 0. E a voz, não a do Tonho desta vez, não a voz de ninguém que eu reconhecia, disse com uma calma que foi mais perturbadora do que qualquer coisa que havia sido dita antes. Agora você entendeu. O que eu entendi? Perguntei. E minha voz estava firme, tinha que estar. Por que você continua voltando? Eu não estou voltando. Estou indo para frente. Todo mundo acha que está. Silêncio. O que aconteceu nessa estrada, Rogério? Naquela noite? Eu não sei o que aconteceu, mas você sente. Não respondi. Você sente desde que passou por aqui. Você sempre soube que deixou alguma coisa para trás nessa estrada. Deixou o quê? Que coisa? Não foi o caminhão que tombou que te prendeu aqui. Foi o que você não fez depois. Fiquei em silêncio. O que eu devia ter feito? A voz respondeu depois de uma pausa. Parado. Vou contar o que aconteceu nos próximos 20 minutos com cuidado, porque é a parte que me custa mais acreditar quando me lembro. E, ao mesmo tempo, é a parte de que me lembro com mais nitidez. Seguindo o rádio. E sim, eu estava seguindo o rádio. O que, em retrospecto, era a coisa mais irracional que eu poderia estar fazendo. Tomei uma saída que o display do rádio, de algum modo, indicou. Não com palavras. O canal mudou sozinho para um número específico no momento exato em que havia uma saída à direita que não estava marcada no GPS. Uma estrada secundária. Asfalto antigo, cheio de remendos. Vegetação mais densa dos dois lados. 6 quilômetros por essa estrada e encontrei o posto. Era um posto de gasolina abandonado. Havia sido abandonado havia muito tempo. As bombas estavam enferrujadas, o telhado do galpão estava parcialmente desabado. As janelas da lojinha estavam quebradas e cobertas de sujeira. A iluminação que deveria iluminar o pátio estava há muito tempo sem funcionar. Só havia a luz do leão, que eu mantive acesa enquanto desci devagar. Mas havia uma luz, dentro da lojinha. Uma luz fraca, alaranjada, como de uma vela ou de uma lanterna velha. Não fazia sentido. Ninguém deveria estar ali. Aproximei o leão devagar. A luz da cabine iluminou a fachada do posto e vi a placa. Era uma placa comercial antiga, do tipo que os postos tinham antes dos anos 2000, com o nome e o número do posto e um número de quilômetro indicando a posição do posto na rodovia. Quilômetro 314. Eu estava no quilômetro 314, ou numas das entradas para ele. Um posto que havia servido aquela faixa da rodovia e que havia sido fechado. Desliguei o motor. Desci do caminhão. O silêncio lá fora era de outro tipo. Não o silêncio de estrada aberta. Era um silêncio de lugar fechado, de espaço que havia sido preenchido com presença humana e havia sido esvaziado. O tipo de silêncio que tem textura. Andei até a janela quebrada de onde a luz vinha. Olhei dentro. Não havia nada, só escombros, poeira, prateleiras tombadas com latas enferrujadas, o linóleo do chão levantado em várias partes. A luz havia sumido quando eu me aproximei. Ou eu havia imaginado. Olhei ao redor. E foi então que vi, no chão de concreto do pátio do posto, marcas de pneu. Marcas recentes, frescas o suficiente para eu ver no farol do leão. Marcas de um veículo grande, caminhão provavelmente, e ao lado delas, um rastro, como de alguém que havia arrastado alguma coisa pesada da direção de um dos galpões laterais até as bombas e dali até a saída. Não segui o rastro. Havia um limite para o que eu estava disposto a investigar sozinho, no escuro, num posto abandonado às 5 da manhã. Voltei para o leão
E no banco do passageiro, que eu tinha certeza absoluta que estava vazio, havia um papel. Um papel dobrado, sulfite. A dobragem recente, sem amassados de tempo. Peguei com 2 mãos. Abri. Era uma folha de registro de caminhão. O tipo de formulário que os postos antigos preenchiam à mão quando um veículo abastecia. Nome do motorista, placa do veículo, quilometragem, data, quantidade de combustível. Os campos estavam preenchidos à mão, com uma letra regular e ligeiramente inclinada. Nome do motorista, Rogério Alves Mendonça. Placa do veículo, a placa do leão. Correta. Quilometragem, um número que eu não reconheci imediatamente. Data, 18 de março, 7 anos atrás. Quantidade de combustível, 72 litros. Eu havia abastecido naquele posto, 7 anos atrás, naquela mesma noite. Isso significava que eu havia parado ali, que eu sabia que aquele posto existia, que eu havia cruzado com aquele posto na noite que tinha aquela lacuna de memória. E se eu havia abastecido ali, eu estava consciente o suficiente para isso. O que significava que a lacuna vinha depois. O que significava que eu havia continuado a viagem e algo havia acontecido. O formulário, a prova material de que eu havia estado ali, que aquela noite era real. Fiquei segurando o papel por um longo tempo. O rádio estralou suavemente. E a voz disse pela última vez naquela madrugada: "Agora você sabe onde estava." Depois disso, o rádio ficou mudo, totalmente, completamente mudo. E o GPS, quando abri de novo, me mostrou exatamente onde eu estava. Quilômetros corretos, rota correta, sem nenhuma anomalia. Saí do posto às 5h21 da manhã. Voltei para a rodovia principal. Retomei a rota. O sol estava começando a aparecer no horizonte à minha esquerda. Aquele tipo de nascer que começa como uma borda vermelha e vai se abrindo devagar. Não houve mais nenhum evento estranho. O rádio PX funcionou normalmente. Ouvi o Pardal lá pelas 6 da manhã reclamando de um trevo mal sinalizado. Ouvi 2 caminhoneiros que não conhecia conversando sobre preço de frete. Conversei brevemente, dei boa viagem, recebi boa viagem de volta. A vida normal da estrada. A cadência normal, como se as últimas horas não tivessem acontecido. Cheguei à distribuidora em Vitória da Conquista às 8h45 da manhã. Descarregamento normal, papelada normal, cumprimentos normais com os funcionários do pátio. Dormia no caminhão até o meio-dia. E quando acordei, a primeira coisa que fiz foi pegar o papel do registro do posto. Ainda estava no banco do passageiro. Não havia desaparecido. Não era uma alucinação. Nos meses seguintes, tentei descobrir mais sobre aquela noite de 7 anos atrás. Voltei ao artigo do jornal regional. Li com mais cuidado. O acidente havia ocorrido uns 30 quilômetros depois do quilômetro 314. O caminhão que tombou era de um motorista chamado Severino, que eu nunca tinha conhecido. Ele havia sobrevivido com fraturas e um traumatismo craniano. Havia se recuperado. Segundo informações mais recentes que encontrei numa rede social de caminhoneiros, Severino ainda estava na estrada, um pouco diferente de antes do acidente, mas vivo e trabalhando. A testemunha que havia mencionado um caminhão passando em alta velocidade antes do acidente, que nunca havia sido identificado, poderia ser eu. Poderia ser outro caminhoneiro. Impossível saber. Fui ao posto de Poções uma vez, meses depois. O rapaz do turno noturno não estava. Uma mulher mais velha no caixa me disse que o rapaz havia pedido demissão e mudado de cidade. Tentei encontrar alguma documentação sobre o posto abandonado. A única coisa que encontrei foi um registro antigo de licença comercial, cancelada uns 12 anos atrás. O dono havia falecido. Nenhuma informação adicional. O formulário do posto continua comigo. Num envelope dentro de um arquivo no caminhão. Não sei por que guardo. Não sei o que ele prova exatamente, mas sinto que jogar fora seria errado. Tem muita coisa que eu não sei explicar sobre aquela noite. Não sei como uma voz podia saber meu nome e minha vida.
Não sei como o odômetro pode ter regredido. Não sei quem deixou aquele formulário no banco do passageiro com a janela fechada e o caminhão trancado. Mas tem uma coisa que eu sei. Aquela noite, 7 anos antes, eu havia cometido um erro. Tinha dirigido em condições que não devia. Tinha passado por um trecho de estrada onde outro caminhoneiro estava em perigo. Talvez antes do acidente, talvez durante. E eu não havia parado. Não porque eu fosse mau, porque eu estava no estado em que estava. E porque era mais fácil continuar do que parar e encarar. E eu havia enterrado isso. Fechado aquela janela, seguido em frente. O rádio me trouxe de volta. Se foi um fenômeno sobrenatural, se foi a estrada com memória, se foi o espírito do Tonho usando o sinal de rádio para me alcançar, se foi minha própria mente usando o isolamento e o cansaço para finalmente abrir aquela janela, eu não sei. Genuinamente não sei. O que sei é que quando cheguei em Vitória da Conquista naquela manhã, e durante os dias que se seguiram, havia algo diferente em mim, não resolvido. Não é assim que funciona, mas diferente. Como quando você carrega um peso por tempo demais e finalmente abaixa, e os músculos doem diferente porque não estão mais sustentando o que não deviam sustentar. Procurei o Severino. Levou alguns meses para conseguir um contato, mas consegui. Liguei para ele e me apresentei. Disse que achava que talvez tivesse estado na mesma estrada naquela noite, que talvez tivesse passado antes do acidente e não tivesse parado. Ele ficou em silêncio por um tempo e então disse: "Rapaz, isso foi há 7 anos. Eu tô aqui ainda. Não guardo mágoa, não. E foi isso. Não foi absolvição. Não sei se era isso que eu estava pedindo, mas foi alguma coisa. Eu continuo na estrada. Não larguei. Não sei fazer outra coisa, não quero fazer outra coisa. A estrada é meu lar, como eu disse no começo. Com todas as contradições disso. Passo pelo quilômetro 314 às vezes. Não toda viagem. As rotas mudam, os contratos mudam, mas passo. E quando passo, fico um pouco mais atento. Redução de velocidade instintiva. Olhos mais abertos. O rádio não voltou a falar sozinho, não com vozes, não com meu nome. A estática é só estática. As transmissões são de caminhoneiros reais que eu conheço ou não conheço. Mas teve uma noite, umas 6 semanas depois daquela madrugada, que eu estava passando pelo quilômetro 314, e o rádio estralou uma vez. Só uma vez. E depois, silêncio. Não houve voz, não houve nome. Não houve mensagem, só o estalo. Como quando alguém aperta o PTT e não fala nada. Como quando alguém quer dizer: eu sei que você está aqui. Eu sei que você está prestando atenção agora. Não sei o que isso significa. Não sei se algum dia vou saber. Mas presto atenção. Sempre. Essa foi minha história. Eu sei que tem partes que não fecham, que não têm explicação, que deixam perguntas em aberto. Acreditem em mim. Isso incomoda em mim também. Sou um homem prático. Não gosto de janelas abertas. Mas às vezes a vida não fecha as janelas por você. Às vezes você tem que aprender a dormir com o vento entrando. Se você chegou até aqui, obrigado de verdade por ouvir. É mais do que eu esperava ter quando mandei essa história. Cuida na estrada, qualquer estrada. E se o seu rádio chamar o seu nome de madrugada, presta atenção.